Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que desce do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal, e eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Dando continuidade, meus irmãos, o capítulo 8, quando o povo de Israel pede um rei e aquilo desagrada a Samuel, desagrada a Deus. Deus disse e exortou eles, dizendo que eles estavam olhando para as outras nações, olhando para o povo, o modelo do mundo, e querendo, por causa da glória das nações, né? Eles mencionavam muito: nós queremos um rei como as outras nações, para que possamos correr atrás deles, né? Um carro de guerra, o rei no carro e as pessoas atrás correndo para imitar as outras nações. Daí o texto faz uma relação com o elemento da idolatria, porque não propriamente que havia uma estátua, um ato religioso, mas a idolatria está nesse elemento de colocar no coração como algo sublime aquilo que vem do mundo, não a glória de Deus, mas aquilo que é glorioso para o mundo. Eles olhavam para o modelo do mundo, a glória do mundo, e começaram a colocar isso no coração deles. E ainda quando eles foram diante de Samuel, e depois Samuel consultando ao Senhor, e o Senhor falando que se eles escolhessem esse caminho, eles perderiam os melhores trabalhadores, as filhas, os filhos, o melhor da terra seria entregue tudo para a estrutura da monarquia, tudo voltado para o rei. Mas o coração deles estava tão voltado para essa exaltação, a glória do mundo, que eles não quiseram ouvir nenhum argumento, e eles disseram: tudo bem, mas é isso que nós queremos. Em seguida nós vimos no capítulo 9 como Deus ele dirige toda a história para que houvesse um encontro entre Saul e Samuel. Saul era um jovem de uma família rica, um jovem forte, alto, bonito, em que acontece que as jumentas do seu pai se desviam, e o seu pai diz para ele ir com um dos seus servos para procurar essas jumentas, no capítulo 9. E envolve esse prejuízo financeiro, né? A descrição da beleza externa de Saul é algo que chama a atenção no texto, porque isso vai ser um ponto ao longo da estrutura da narrativa. E também esse prejuízo financeiro que ele tem, até que, depois de muito procurar, eles não conseguem encontrar as jumentas, e aí o servo diz: quem sabe nós não vamos consultar um profeta que mora por aqui, por essa região, e talvez ele possa nos dizer. Então eles vão a Samuel para lidar com esse problema do prejuízo financeiro, do prejuízo de perder as jumentas. E quando eles chegam a Samuel, Samuel agora tem Deus já havia falado com Samuel que Saul era o rei escolhido,
E Samuel tem um outro propósito naquela conversa, não é tratar sobre aquilo que é muito secundário, né? As jumentas perdidas, Samuel vai apenas mencionar que elas já foram encontradas, mas a partir daquele encontro, Samuel ele vai tratar com Saul sobre aquilo que de fato era o propósito de toda a providência de Deus, fazer com que ele trate com Saul sobre a questão da monarquia, a questão de que Deus escolheu Saul como rei de Israel. E isso se desenrola ao longo do capítulo 9. Eu encontro um ato de adoração, quando Samuel chama Saul para adorar, e ali depois da adoração, do sacrifício, na oferta pacífica, parte da comida ali é um grande jantar para toda a família. Saul recebe uma grande porção de comida e ele vai numa posição honrosa ali receber aquela comida e vai participar daquela refeição. Mas aí no final do capítulo 9 se diz, Samuel diz a Saul que ele deverá aguardar um pouco, porque ele tem naquele ato de despedida algumas palavras para dizer para Saul. E é exatamente quando nós começamos o capítulo 10. Nesse momento, final do capítulo 9, ele despede do seu servo e Samuel fica somente com Saul, e ele vai fazer algo que ninguém vai ver. Ele vai derramar o azeite sobre a cabeça de Saul. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a herança, o povo de Israel. Não é uma cerimônia pública, as pessoas não sabem, ao longo do capítulo 10 vai ter esse momento público, mas aqui, somente entre ele e Saul, ele está dizendo que Deus escolheu Saul para ser rei de Israel, fazendo a cerimônia que caracterizava exatamente isso. Saul, possivelmente, à luz do que a gente vê nos versículos posteriores, ele sentiu um pouco do peso da responsabilidade do que era ele assumir isso, ser líder sobre a nação de Israel, Olhar para a glória das nações e imaginar que eles querem imitar a monarquia, querem ter um rei, é uma coisa. Outra coisa é Saul entender, depois Saul vai até ter prazer, vai ter dificuldade de abandonar a monarquia, mas a princípio Saul ele vai se mostrar alguém que ele não quer assumir o peso da responsabilidade. Ele não tem noção do peso da responsabilidade. E esse chamado de Deus, ainda que a origem disso vem de uma motivação equivocada, de que o povo escolhe motivado na carnalidade, o fato é que na providência de Deus, Deus decidiu colocar a monarquia, e ali havia uma responsabilidade, havia uma vocação sobre a pessoa de Saul. Ele deveria assumir a responsabilidade, ele deveria entender o peso da responsabilidade e ele deveria servir ao Senhor. Assim como Saul, nós precisamos entender, meus irmãos, a nossa vocação. Vocação como pais, como líderes de família, vocação como mães, vocação como temos em cada área da vida, e assumirmos a nossa responsabilidade. Às vezes nós olhamos para a nossa capacidade olhamos e vemos que nós não temos condições, e não há nenhum problema nós chegarmos diante de Deus e reconhecermos que precisamos do Senhor, que precisamos do auxílio do Senhor, nos humilharmos diante de Deus e renovarmos as nossas forças diante de Deus, porque nós precisamos olhar para a nossa responsabilidade e assumir a nossa responsabilidade, a nossa vocação em cada uma da nossa área, da nossa vida. O que nós não podemos fazer é exatamente o que Saul vai fazer mais adiante, quando ele vai se acovardar e no ato público em que ele deve comparecer entre a nação, ele vai se esconder entre as bagagens, Ele vai, o fato de ele se esconder, por ele não confiar na sua capacidade, e muitas vezes nós não confiamos em nossa capacidade, o ponto é como nós devemos reagir diante disso,
nós vamos orar ao Senhor, porque de fato nós dizemos ao Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos da sabedoria, dependemos da habilidade, dependemos de tomar decisões corretas, mas não é nos escondendo, não é nos fugindo da nossa responsabilidade que nós vamos responder corretamente aos desafios que estão diante de nós. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos coloca a responsabilidade, nós temos que cumprir a nossa responsabilidade, né? Porque o Senhor, apesar de tudo aquilo que está em um contexto à parte, que seja a escolha de Israel, que seja o pecado de Israel, o fato é que Deus chamou Saul, o ungiu, e agora ele deve entender o que é essa responsabilidade, já se preparar para isso. E Deus é tão gracioso, meus irmãos, que Ele faz uma estrutura preparatória. Antes mesmo desse evento público, o versículo 2 ao versículo 8 mostra, uma profecia que vai tratar com Saul sobre aqueles dias, né? Ele vai falar mais adiante que depois de 7 dias vai haver esse cenário onde todo o povo de Israel vai estar. Mas nesses versículos 2 ao 8 ele vai ouvir uma estrutura de preparação, de como ele deve ouvir o Senhor, de como ele deve se preparar, ser preparado pelo Senhor e até preparar o seu próprio coração para esse momento em que ele vai assumir essa responsabilidade. Então, o verso 2 ao verso 8 é uma profecia sobre os eventos seguintes. O verso 2 diz: quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, território de Benjamim e Zelza. Eles lhes dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar, e eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Toda aquela preocupação pelo bem material, ela se dissipou, porque isso tudo era na providência de Deus, o objetivo que Saul saísse da sua terra para se encontrar com Samuel. As jumentas foram achadas. Agora ele vai estar com Saul com Samuel, para ele ouvir esses sinais, ouvir essa preparação do Senhor. E algo interessante no verso 2 é que o primeiro sinal está no encontro de 2 homens no túmulo de Raquel. O que é interessante o encontro no túmulo de Raquel? Há uma profecia em Jeremias 31, se você abrir sua Bíblia, Jeremias 31, verso 15 ao verso 17. A referência ao túmulo de Raquel, ela aparece em alguns momentos da história da redenção, caracterizando esse par que está em Jeremias 31, verso 15 ao verso 17. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus filhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. A Raquel nas Escrituras, ela é mencionada depois da sua morte, né? Especialmente o túmulo de Raquel, sempre quando existe uma cena de sofrimento que antecede uma grande alegria. Uma cena de sofrimento que antecede a grande libertação. Aqui, o contexto de Jeremias 31 é o relato deles dizendo como as mães de Israel elas iriam chorar ao ver os seus filhos sendo levados cativos, alguns sendo mortos ou a maioria sendo levados cativos para a Babilônia. Ramá é exatamente o nome do lugar onde foi sepultada Raquel. E aí ele diz: houve-se um clamor em Ramá, era Raquel chorando. Na cultura judaica, eles quando iriam fazer referência às mães dos judeus, eles falavam que era Raquel.
quando ele queria dizer que as mães dos israelitas estavam chorando, eles diziam: Raquel está chorando, porque Raquel representava a mãe dos israelitas. Raquel está chorando. Mas perceba que o capítulo 31 de Jeremias, ele está narrando um momento de esperança, um momento de alegria. A cena particular do sofrimento é uma cena que antecede, é como um sinal para aquela grande libertação. E aí o versículo 16 logo tem uma palavra de focar exatamente nessa alegria, porque diz: reprima a voz do choro. E aí o verso 17 aponta para essa esperança, a esperança porque aquele sinal do choro, ele iria anteceder a grande libertação, porque o retorno do cativeiro é exatamente a gente vê isso à luz da profecia de Daniel 9, ele representa a libertação em Cristo. Mais adiante, se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, no meio dos sinais sobre o cumprimento de Cristo como libertador, Mateus, ele está argumentando para os judeus, no meio das primeiras páginas do Evangelho, porque Jesus é o Salvador prometido do Antigo Testamento. E ele cita vários textos, vários episódios do Antigo Testamento. E ele chega em Mateus 2, verso 16, dizendo: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar os meninos de Belém e de todos os arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que tinha sido dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos inconsoláveis, porque eles já não existem. Veja, toda a argumentação de Mateus é sobre textos que falam da glória de Cristo. E aí, no meio da sua argumentação, ele está selecionando eventos históricos, e ele seleciona um evento da matança de várias crianças. Por que que essa matança, ela, ainda que está conectada com o episódio de Êxodo, né, da matança do faraó, mas o texto que ele cita é o texto de Jeremias. É o texto, a citação direta não é sobre as crianças do Egito, ainda que tenha uma conexão com as crianças do Egito. A conexão é com os homens que foram mortos, sejam adultos ou levados para o cativeiro babilônico, é os jovens ou os adultos que foram para o cativeiro babilônico. Qual é o ponto de Mateus? O ponto é que assim como aquela cena de tristeza do cativeiro babilônico antecedeu em Jeremias 31 uma grande alegria, a cena da matança das crianças, ela antecede a grande alegria. Por isso ele vai citar o texto de Raquel chorando de Jeremias 31. Então, quando nós voltamos para 1 Samuel, e o narrador ele diz: olha, você vai encontrar os profetas, você vai encontrar isso como sinal, mas aqui ele diz: olha, você vai encontrar 2 homens no túmulo de Raquel. Não existe mais, a cena marcante aqui é o túmulo de Raquel. E o túmulo de Raquel é exatamente isso. E se você olhar para a história de Saul, o que é Saul na história da redenção? Ele é exatamente isso. Uma grande tristeza para o meio do povo, que antecede aquela grande alegria, que é Davi, que representa o Messias. Saul, ele vai ser essa pessoa que vai ser trazida para o meio do povo, que vai trazer tamanha angústia. Apesar de Deus haver falado com ele, apesar de Deus haver escolhido ele, o ponto é que Deus vai dar para ele, vai dar para o povo aquilo que o povo quer, a glória externa. Um homem bonito, um homem forte, um homem alto, mas que não tem um coração temente ao Senhor, e vai causar grande tristeza no meio do povo de Israel. Aí você observa o versículo 3, que diz, ao seguir 1 Samuel 10, verso 3,
Ao seguir adiante, você chegará ao Carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães. É difícil, meus irmãos, nós olharmos essas características, mas quando elas começam a ser muito repetitivas, especialmente porque se você olhar para 1 Samuel 9, 20, que diz que foram 3 dias atrás, eles estão no 3º dia, e quando nós lemos Lucas 24, verso 46, que o próprio Senhor Jesus diz que o Antigo Testamento havia profetizado que a sua ressurreição seria ao 3º dia, e não há no Antigo Testamento uma profecia direta sobre a ressurreição ao 3º dia, mas apenas sobre essas referências indiretas. Nós estamos diante de um texto que narra exatamente esse sinal, né, dessa grande libertação que é a ressurreição ao 3º dia. Uma mais dentre inúmeras referências do Antigo Testamento que apontam para o 3º dia. É intenso a referência 3, fazendo exatamente essa referência ao 3º dia. Mas mais o texto, ele destaca, e aqui especialmente, o versículo 5 diz: então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas e estarão profetizando. Veja, os profetas estavam no lugar alto buscando o Senhor, e Saul iria se encontrar no meio da cidade após esses profetas descerem do lugar onde eles estavam, daquele momento onde eles estavam buscando o Senhor. O versículo 6 diz: o Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem, né? Essa é uma cena. Nós vamos ter mais no livro 1 Samuel uma outra cena em que Saul está irado com Davi, e ele vai, pela inveja, ele vai tentar matar Davi. Ele chega no meio dos profetas, da casa dos profetas, e eles estão profetizando, e aquela palavra que ele ouve toma o seu coração e ele é mudado, ele é transformado pela palavra, e ele desiste daquela intenção de matar Davi, porque a palavra mudou o seu coração. Da mesma forma, esse texto diz que Saul, ele está indo, e naquele caminho ele vai se encontrar com aqueles profetas, e o Espírito de Deus vai operar, certamente, mas ao ouvir aqueles profetas pregando, ele vai ser inundado com a palavra de Deus, e ele mesmo vai profetizar, e ele vai ser mudado em outro homem. Aquele homem que está ali correndo de um lado para o outro, preocupado com os bens materiais, haveria uma intervenção de Deus para que ele fosse mudado. E o ponto que eu quero chamar a atenção é: qual é o caminho estabelecido por Deus para mudar o coração do homem? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 que Deus escolheu a pregação da palavra para que as pessoas sejam salvas. Deus escolheu a pregação da palavra para que as pessoas sejam transformadas. É a palavra, meus irmãos, que de fato muda os nossos corações. É a palavra que arranca maus hábitos da nossa vida. O fato é que muitas vezes nós somos imergidos na correria da vida, nos afazeres, e nós não temos tempo para a palavra, e nós sucumbimos à realidade e aos conceitos da vida que as pessoas dizem, que as pessoas não mudam, as pessoas permanecem da forma que são. É porque geralmente as pessoas não conseguem colher, né, essas mudanças, não conseguem ver essas mudanças. Mas existe um meio estabelecido por Deus para nós sermos transformados. E esse meio é exatamente a sua palavra. Não é a nossa força ou a nossa capacidade do que nós podemos fazer, mas é o quanto Deus faz em nós por intermédio da sua palavra. O nosso ato, a nossa responsabilidade, meus irmãos, é não deixarmos sermos inundados, imergidos por essa correria, e colocarmos a palavra em nossa rotina,
como nosso alimento. Que ilustração é interessante nós olharmos a palavra como alimento, porque qualquer que seja a correria da vida que nós venhamos a ter, nós não deixamos de comer, nós não deixamos de nos alimentar, porque é uma necessidade básica, é uma necessidade para o bem da saúde do corpo, para o andamento da nossa vida. Se você tem muitas atividades a fazer, você sabe que se você não se alimentar bem, você não vai conseguir fazer aquela atividade. Então, talvez, como aquele dia está muito corrido, você coma mais rápido, mas você vai comer porque você precisa estar bem para desempenhar a sua atividade. Se você não comer, talvez você não consiga dormir, você tenha dor de cabeça, você tenha outros problemas. Então, você vai se alimentar. Alimentar é um deleite, mas também é uma necessidade. E ainda naqueles dias em que você está doente, sem apetite, você ainda não está tão interessado para comer, a sua razão diz para você que você precisa comer, porque senão você não vai melhorar, o seu corpo não vai reagir. Assim é a nossa vida com a palavra de Deus. Nós precisamos lidar com aqueles dias em que não temos tanto apetite, em que nosso corpo não está tão saudável, e é exatamente ao buscarmos o bom alimento que o nosso corpo vai ser despertado para a boa saúde. É aquele alimento no início do dia que vai fortalecer a nossa alma, o nosso coração, para sermos mais cautelosos, para sermos mais prudentes, para sermos tementes, para andarmos no temor do Senhor, porque a palavra de Deus, ela transforma Saul, ela transforma a qualquer um que está diante dele pelo poder do seu Espírito, transforma os seus filhos a serem transformados à imagem de Jesus Cristo, de glória em glória, como Paulo nos ensina. Que grandiosa é a palavra de Deus! Qual é o tamanho do poder, meus irmãos, da palavra de Deus? Nós cantamos isso, nós falamos isso, mas quando nós não temos tempo para alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, a nossa rotina, é porque o nosso coração não assimilou isso, não assimilou a eficácia e o quanto essa palavra ela é poderosa para transformar a minha vida e a sua vida. Em termos práticos, o modo como eu lido com isso é o que vai evidenciar se o meu coração assimilou essa verdade ou não. Eu posso cantar, eu posso ler. O fato de nós estarmos aqui hoje é uma evidência disso. Nós entendemos que esse momento não é irrelevante, não é um vazio, mas nós entregamos a Deus a nossa adoração devida e somos transformados de glória em glória. Os nossos filhos são transformados de glória em glória pela graça do Senhor. A partir do verso 9, meus irmãos, ao verso 13, nós temos o cumprimento desse sinal da profecia. Versículo 9 diz: aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros: que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem do lugar perguntou: e quem é o pai dos outros? Por isso surgiu este provérbio: está também Saul entre os profetas? E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. Uma pequena informação no final do versículo 13 parece despretensiosa. O relato é bem comum das narrativas, né? Fala-se o que vai acontecer e logo em seguida ele pontua cada tópico daquilo que foi profetizado e a sua realização. Isso é comum nas narrativas. Mas aí menciona algo que não havia sido falado. A narrativa, como nós mencionamos, disse que os profetas desceram do monte
E quando eles saíram daquele momento, que eles passaram ali dedicados para buscar a Deus, para invocar o nome do Senhor, eles desceram, estavam profetizando no meio do povo. Saul se encontra com eles, o Espírito de Deus toma a sua vida, é inundado com a palavra, é inundado com o Espírito, e ele começa a viver como aqueles profetas, um homem cheio da palavra. E ele pode, agora, já tem informação que as jumentas foram encontradas, ele pode simplesmente voltar para a casa do seu pai e se alegrar com o seu pai, porque o problema foi resolvido. Ele saiu com toda a preocupação que voltava-se toda para aquela prejuízo financeiro, mas ao ser tomado com a palavra, ele vai subir um monte. A sua viagem vai se atrasar mais. O seu pai vai ficar mais um tempo esperando até ter notícia de Saul. Mas ele, cheio da palavra, ele quer subir um monte para ele ter mais desse relacionamento com o Senhor. Quanto mais, meus irmãos, nós estamos cheios da palavra, aquela palavra, ela abre o nosso apetite para nós buscarmos mais do Senhor. Quanto mais estivermos distantes de Deus, o pouco que ouvimos já é suficiente. Nós não precisamos mais ouvirmos mais. Algumas pessoas dizem, mas por que tanto tempo ouvindo a pregação da palavra? Por que ler tanto? Ao longo da história, né, a Bíblia foi tirada do meio do povo. A Bíblia era uma coisa apenas para o sacerdote. Em alguns momentos da história, a Bíblia é apenas para o pastor, o conhecimento é apenas para o pastor, o povo não precisa disso. O povo começa o hábito de não ter, nem abrir, e nem ter a sua própria Bíblia, não ter o hábito de ler a Escritura, não ter o hábito de buscar a informação. Então, em algumas famílias se começa o hábito apenas de ir no domingo, ouvir a pregação da palavra. É o único contato que as pessoas têm com a Bíblia. As pessoas passam a abandonar a Bíblia, passam a não buscar o conhecimento da palavra. Depois elas não têm mais Bíblia, elas vão ao culto. Depois elas não vão tanto ao culto. E esse trato com a palavra, ele vai se dissipando. E o contrário também é verdade. Quanto mais, meus irmãos, nós nos alimentamos com a palavra, essa palavra, ela vai enchendo o nosso coração e ela vai abrindo o apetite para conhecermos desse Deus que a Bíblia diz que ele é insondável. Não haverá um momento na nossa história em que nós teremos todo o conhecimento de Deus. Nenhum pastor, nenhum erudito chegou ao ponto de dizer que ele já conhece tudo e não há mais um conhecimento a ser alcançado, algo a ser desfrutado, algo a ser deleite em nossa alma. Mas quando a nossa consciência, quando nossa mente diz que o que nós já temos já é suficiente, isso revela um pouco do nosso estado espiritual. Isso revela um pouco da nossa pobreza de alimentação. O fato de nós estarmos distantes da verdade é a causa de não buscarmos mais desse alimento. A apatia espiritual, a apatia por não ter sede e fome da palavra. A sede e fome da palavra é uma evidência que nós estamos nos enchendo da palavra para termos mais vontade, para querer subir o monte, para querer ouvir mais de Deus. Ele ouviu, profetizou. Ele foi inundado com uma porção que não era comum a ele. Alguém pode pensar, dizer, ele já recebeu tanto que ele nem tinha recebido, agora ele vai embora, já está suficiente. Mas foi exatamente o contrário. A grande porção que ele recebeu abriu o apetite dele para ele subir um monte e buscar mais. Veja como esse caminho ele é ou um caminho abençoado ou é um caminho perigoso.
Se nós desprezamos o apetite da palavra, a nossa tendência é seguir por um caminho de mal a pior. Porque ao não buscar a palavra, você não vai ter mais sede de buscar a palavra, você não vai ter interesse de buscar a palavra, você não vai ter interesse de adorar, você não vai ter vontade. Isso vai ser despriorizado e você vai colocar em segundo plano. Ao buscar a palavra, o seu coração vai ter vontade mais de ouvir mais das coisas de Deus, vai ter mais vontade de orar, vai ter mais vontade de cultuar. Isso vai ser prazeroso à sua alma. Você vai saciar a sua alma com aqueles momentos preciosos, mas não apenas isso. O seu apetite, ele vai aumentar para que você possa crescer e buscar mais e mais do Senhor, um caminho abençoado. Foi isso que aconteceu com Saul. Agora o verso 14 ao verso 16 mostra uma cena de um encontro com o tio de Saul. E esses 3 versículos eles têm duas propostas. Um é mostrar que no meio daquela família, no meio de pessoas que aparentemente não queriam priorizar as coisas de Deus, há um tio que está interessado nisso. Deus, ele faz faz a sua vontade, ele cumpre os seus propósitos. E no meio desse elemento de Deus operar extraordinariamente com alguém com interesse, existe esse homem que foi separado por Deus, mas ele tem as marcas da fraqueza. Ele é caracterizado por vergonha, por covardia, por não valorizar aquilo que é o precioso da narrativa, que é a riqueza espiritual. O verso 14 diz: o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: onde vocês foram? Saul respondeu: fomos procurar as jumentas. E quando vimos que não aparecia, fomos falar com Samuel. Então o tio de Saul disse: conte-me por favor o que Samuel disse a vocês. Veja, ele encontra com o tio e o tema do diálogo é sempre as jumentas. Mas quando ele diz que ele foi se encontrar com o profeta, aquele que prega a palavra, o tio já deixa de lado as jumentas, ele quer saber o que é que Samuel pregou, o que é que Samuel disse. Saul respondeu: ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas, porém Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do rei. Saul, ele vai se mostrando essa pessoa com vergonha, essa pessoa sem a convicção, essa pessoa que não fala. Aquele homem estava sedento por ouvir o que o profeta tinha dito, mas a profecia falava sobre Saul como rei. E Saul está começando a apresentar sinais de vergonha, sinais de fraqueza, sinais de covardia. É aquele homem alto, bonito e forte, mas que o seu coração não é valente diante de Deus, porque ele não está cheio ainda da verdade, como nós vamos ver com Davi. Agora, o versículo 17 ao versículo 19 trata exatamente isso. Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês disseram: não queremos o rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. Por isso o texto trata a escolha como um rei como uma idolatria, porque é rejeitar a graça do Deus que libertou eles pela graça para escolher o modelo que o mundo propõe. A Escritura, meus irmãos, vai nos ensinar exatamente isso. Escolher o padrão do mundo é um caminho de idolatria. Amar o mundo é um caminho de idolatria, porque nós somos do Senhor. O texto que deixa isso mais claro é Tiago, capítulo 4, lá no Novo Testamento. Quando a Escritura nos trata a igreja do Senhor como uma esposa e o mundo como um amante. A igreja é a esposa do Senhor.
E ao abandonarmos, amarmos o mundo, nós estamos como com uma esposa traindo o seu marido com o seu amante. Tiago 4, verso 1 diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão os prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como o marido que sente ciúmes da esposa, porque ele não quer dividir a sua esposa com outra pessoa, assim é o Senhor que não quer dividir o seu povo, a igreja, com o mundo. O Senhor não quer que a sua igreja ame o Senhor e ame o mundo, que tenha o coração voltado para o mundo. É uma coisa pela outra. Ao amar o mundo, ao seguir por práticas e caminhos mundanos, meus irmãos, a Escritura diz que nós trocamos o Senhor. Não é seguimos ao Senhor, entregamos o nosso coração ao Senhor e entregamos também o coração ao mundo, mas a Escritura nos diz: nós trocamos, rejeitamos o Senhor que nos salvou pela graça, a ingratidão, e vamos pelo caminho do mundo. Voltando para 1 Samuel capítulo 10, versículo 20, agora diz: Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a tribo de Matri. E da família de Matri foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está escondido entre a bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo, era o mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo que o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: viva o rei! Propositalmente, a narrativa está nos preparando para apresentar uma cena oposta à cena de Davi. É aquele que você olha para ele, não vê glória, é um menino, mas o seu coração, quando ele abre a boca para falar, ele diz: eu já matei um leão e já matei um urso. Primeira palavra que ele fala é essa: eu já matei um leão e já matei um urso. Aqui nós vemos um homem que, se toda a população de Israel está de pé, ele é o mais alto, ele é o mais forte, ele é o mais bonito. A escolha para dar ao povo que clama, o seu coração clama pela glória do mundo, é um rei forte e bonito. Ele só tem um problema: ele é covarde, ele está escondido no meio da bagagem. E é interessante porque, apesar disso, no final do verso 24, o povo está em euforia. Deus está dando para eles aquilo que eles querem, uma glória externa. Eles veem, isso vai até repercutir no meio do povo. Vai ter um episódio futuro que alguns vão querer até matar os que perceberam isso e zombaram. Mas o povo percebeu a covardia de Saul. Mas apesar de perceberem, eles entraram em euforia. Eles disseram: viva o rei, viva o rei. E começaram a celebrar. O coração deles se alegrava. Não importava a fraqueza espiritual. O que importava é o que estava diante dos olhos dele.
O que importava, o anseio do coração deles era aquilo que é o padrão do mundo, a glória externa. Vazios da palavra. Quais são os anseios desse povo? Quais são as petições desse povo? O que é que esse povo quer? E onde esse povo se alegra? Os critérios são distintos, os anseios são distintos, os sonhos são distintos. E eles se alegram com aquilo que é externo, simplesmente isso. Final do texto, verso 25 ao verso 27. Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu no livro e pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo para cada um para a sua casa. Também Saul foi para sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, mas Saul se fez de surdo. Ou seja, no meio a narrativa faz questão de marcar que as pessoas perceberam isso, né? E aquelas pessoas que estavam colocando os homens malignos, que não respeitavam a autoridade, que viram essa fraqueza e dizem: esse homem não pode vencer uma guerra por nós. Ele não tem condições. Eles desprezaram e foram embora, porque eles viram a fraqueza de Saul, eles viram. Esses homens vão voltar à narrativa, à pauta, mais os capítulos mais adiante. Mas eu quero destacar alguns conceitos que nós podemos extrair desse texto, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós percebermos o coração do povo revelado nos seus sonhos. Nesse caso, o coração deles era mundano e os sonhos deles eram mundanos. Eles queriam um rei conforme o padrão do mundo. Eles se alegravam, não importa se ele é covarde, não importa o que ele é, o que importa é que ele é bonito, alto e forte, ele tem a glória. Nós talvez vamos ter o rei mais belo e mais bonito perante as nações para nos levar para as guerras. Tão importante é a palavra encher os nossos corações para mudar a nossa vida, porque o nosso coração ele vai nos direcionar para onde estão os nossos anseios, para onde nós nos deleitamos e para onde são os nossos sonhos. Os nossos sonhos revelam o nosso coração. Se nós sonhamos coisas que estão distantes da vontade de Deus, que são coisas não propriamente contrárias à palavra de Deus, mas coisas fúteis, se é somente isso que ocupa o nosso coração, as jumentas perdidas do meu pai, se é somente isso que angustia a minha alma, isso fala muito sobre nós, sobre onde nós temos gastado o nosso tempo, sobre os nossos desejos, sobre o nosso apetite. Nos alimentamos da palavra, temos mais apetite pela palavra. E a nossa vontade é subir um monte para nos enchermos mais da palavra. Saul volta para dizer: eu voltei com a informação sobre eu fui buscar as jumentas do meu pai. E lá eu conversei com Samuel. Aí o tio de Saul diz: o que foi que Samuel disse? Ele não quer saber mais das jumentas. Ele quer saber mais da palavra. Ele quer saber do reino. Ele quer saber da vontade de Deus. O que temos colocado, meus irmãos, em primeiro lugar? A narrativa ela vai nos preparando para a cena. Saul em contraste com Davi. O povo que no contexto de Saul e o povo no contexto de Davi. Qual é a verdadeira riqueza, meus irmãos? A glória de Cristo é a verdadeira riqueza. No meio daquela cena de escolher um rei,
O Senhor disse: vocês rejeitaram o Senhor que os libertou da terra do Egito. É interessante como no meio das escolhas que nós fazemos na vida, muitas vezes a nossa mente quer desconectar a redenção da nossa salvação das escolhas que nós fazemos na vida. E o que o Senhor faz é o seguinte: dependendo das escolhas que nós fazemos na vida, nós revelamos ingratidão para o Senhor que nos salvou, nos tirou do cativeiro de uma vida fútil. Muitas vezes em nossas vidas, ao amarmos o mundo, nós rejeitamos a graça da redenção. Muitas vezes nós não somos diferentes desse povo, diferente de Saul. E Cristo em glória, diferente de Saul, ele veio em humilhação, desde o seu nascimento, numa manjedoura, não havia lugar na hospedaria. Ao olhar para ele, não havia a glória dos mestres e rabinos de Israel externamente, mas a glória daquele que, ao falar, ninguém tinha argumentos, como nós veremos hoje em Mateus 12, hoje à noite. Num dos conflitos com os mestres de Israel, ninguém tinha a glória dos seus ensinos, a glória de Cristo, aquele que nos salvou, aquele que morreu para nos salvar. Nós, pecadores, impuros e imperfeitos, nele nós alcançamos a riqueza, a redenção da nossa alma. Eu quero, meus irmãos, nos encorajar a dizer que existe uma relação muito clara estabelecida nesse texto, entre a nossa prática, a nossa rotina e os nossos anseios e a palavra de Deus. Os nossos anseios, eles vão impactar em a nossa rotina hoje, porque eu vivo olhando para aquilo que o meu coração anela. E a minha rotina, ela vai ser fruto do quanto o meu coração está cheio, se é das minhas preocupações sobre as jumentas perdidas, que são coisas que nós temos que nos preocupar. Mas o ponto é, quais são as maiores preocupações da nossa alma? Quais são as grandes questões da nossa alma? O quanto a palavra de Deus, ela está tendo espaço na nossa vida, para que o nosso apetite seja aberto para buscarmos mais. Ou já estamos suficientes? Não precisamos mais de mais. Será que esse é o nosso estado? O quanto nós buscamos revela que personagem nos identificamos mais no meio dessa narrativa. Com o tio de Saul, com Saul que foi impactado e queria subir, ou com o povo? O povo que quer apenas um rei, não importa se ele é covarde, o que importa é que ele é forte e bonito. O interessante dessa narrativa, irônico, é que lá naquela batalha contra Golias, o forte e bonito, que aguentava o peso da armadura, não quis ir para a guerra. Mas o pequeno e fraco exteriormente, que nem aguentava o peso da armadura, foi ele que disse: eu vou para a guerra. Com uma funda e uma pedra, ele disse: eu vou para a guerra. Porque o coração dele estava cheio do poder de Deus. É exatamente isso que nós precisamos aprender. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, vamos em resposta à pregação da palavra, cantar o Salmo de número 100. Todas as terras
Te damos graças, ó Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo privilégio que temos, ó Deus, de podermos, com nossas famílias, separar um tempo para exaltarmos o Teu santo nome, meditarmos na Tua palavra e alimentarmos, ó Deus, o nosso coração com a Tua verdade, para que isso abra, ó Deus, o nosso apetite, a nossa sede por Ti. Desperte, ó Deus, o nosso coração, a nossa alma, a buscar mais do Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Alimenta, ó Deus, o nosso coração. Muda, ó Deus, o nosso coração para que sejamos outras pessoas, ó Deus, pessoas transformadas, fortalecidas pela Tua palavra. Que os nossos olhos, ó Deus, não olhem para os convites do mundo. Que sejamos, ó Deus, preservados por Ti e para Ti. Que pela Tua palavra, ó Deus, tenhamos mais sede. Dá-nos, ó Deus, sede de Ti. Desperta, ó Deus, a Tua igreja para termos mais prazer na Tua verdade. Prazer, ó Deus, em conhecer os Teus retos caminhos. Conhecer mais os Teus atributos, a Tua pessoa. Conhecer, ó Deus, mais da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Termos prazer, ó Deus, ao conhecermos e apreciarmos a Tua verdade. Nos abençoa, Senhor. Inunda, ó Deus, o nosso coração com o Teu Santo Espírito e com o conhecimento da Tua verdade, Senhor. Muda, ó Deus, o coração dos nossos filhos, o coração das famílias. Muda, Senhor, o coração de tantos aqueles que não Te conhecem, ao ouvirem a pregação da palavra, sejam transformados. Tenham prazer, ó Deus, em estar na Tua presença. E encontrem, ó Deus, consolo, encontrem paz. Encontrem a Tua bondade, ó Deus, um lugar seguro, um refúgio, ó Deus, diante das dores e aflições dessa vida. Que em Ti, ó Deus, o nosso coração possa encontrar deleite, paz e refúgio. Desperta, ó Deus, o nosso coração para buscarmos a Ti. Nos tira, ó Deus, da apatia, nos tira da frieza. Nos dá, ó Deus, a alegria de podermos estar na Tua casa, exaltando o Teu santo nome, reconhecendo, ó Deus, a Tua riqueza, a Tua glória, reconhecendo, ó Deus, o quanto nós somos abençoados ao nos relacionarmos contigo. Nos abençoa nisso, Senhor. Isso nós Te oramos e nós Te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja sobre todo o Teu povo que está aqui Te adorando, desde agora e para todo sempre. Amém. A Deus supremo, bem feito.